Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Temos aí como comentarista deste trimestre o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição de número 10 com o título Deveres civis, morais e espirituais. Nosso texto áureo está em Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E a verdade prática diz: diante da sociedade, o crente tem deveres civis, morais e espirituais. Então, na lição de hoje, nós temos aí o ensino do apóstolo Paulo, o ensino de Deus para nós, no nosso relacionamento aí civil, moral e espiritual. Então, o nosso relacionamento agora de uns para com os outros, tanto de crente para crente, de crente para descrente, como também de crentes para com aqueles que foram investidos de autoridade para que comandem a sociedade. Então, por exemplo, um pai de família, Deus o investiu de autoridade. Então Deus o colocou ali como cabeça de um corpo que é a família. E aí vai um princípio de autoridade dentro do lar. Então a esposa deve ser obediente, submissa ao seu marido. Assim os seus filhos serão obedientes, tanto a seu pai como a sua mãe. Também ele aprendendo esse princípio de autoridade dentro de casa, ele vai ser obediente àqueles que são investidos por Deus de autoridade lá fora do lar. Então, ele vai obedecer o patrão, ele vai obedecer o pastor, ele vai obedecer a polícia, ele vai obedecer os que são investidos de autoridades por Deus em toda parte que ele for. Então o princípio de autoridade foi implantado dentro do lar. Isso que é importante. Então nós temos que entender este princípio. É uma autoridade que Deus dá a pessoas, não importando se sejam crentes ou não. Essas pessoas é que vão ser responsáveis para que o governo seja executado dentro da sociedade. Porque é preciso haver o quê? Os líderes e os liderados. É preciso haver leis, normas, e que estas sejam obedecidas para que a sociedade funcione perfeitamente. Então é preciso esse princípio de autoridade. E toda essa autoridade vem de Deus para regulamentar a sociedade. Senão, virava uma bagunça. Se fosse permitido fazer de tudo. E se não houvesse alguém investido de autoridade para punir aqueles que quebram essas normas, essas leis, então seria uma bagunça a sociedade. Então é preciso que tenha aqueles que foram investidos de autoridade para punir os que quebram as regras. Imagine se só houvesse aí a regra, por exemplo, do sinal vermelho, mas não houvesse policial, não houvesse uma autoridade que aplicasse uma multa, de que adiantaria o sinal vermelho? Todos passariam direto sem parar. Não iam pagar multa nenhuma, não iam ser chamados a atenção por ninguém, não ia haver ninguém aí que regulamentasse isso, que vigiasse isso, que fiscalizasse isso. Então é preciso que haja alguém investido de autoridade para que as leis sejam obedecidas. Também nessa lição nós vamos ver sobre nossos deveres aí morais, na nossa sociedade onde nós vivemos. Comprar, pagar direitinho, devemos ter aí honestidade no nosso viver, devemos procurar não ficar devendo, não ficar aí refém de dívidas, atolado em dívidas, escravizado por dívidas. Tem muitas famílias sofrendo por causa disso, comprando o que não pode comprar. E
vemos também que Paulo fala sobre o amor. Então devemos amar as pessoas. E como você demonstra esse amor? Esse amor é o amor de Deus, o amor ágape, o amor perfeito que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então o amor espiritual, e quando o amor é espiritual, ele visa a salvação das pessoas. Então esse é o amor verdadeiro, puro. Não é amor sentimental, é um amor espiritual. Então nós precisamos ter esse amor, é o mais importante. Como é que um crente vai ficar feliz na Nova Jerusalém se os seus parentes estão no inferno? Se fosse um amor sentimental, ninguém seria feliz na Nova Jerusalém, na vida eterna. Então o amor perfeito, o amor espiritual, que vai compreender as coisas espiritualmente. Então esse amor, ele é demonstrado quando nós vamos atrás das pessoas, quando nós vamos atrás das pessoas para ganhar essas pessoas para Cristo, para trazer essas pessoas para Deus. Então esse amor é demonstrado na evangelização, no desejo de ganhar almas. Então nós vamos tratar as pessoas de maneira que elas venham para Deus. E muitas vezes deve haver o quê? Uma correção, deve haver até mesmo um castigo pelo pecado, para que a pessoa se volte para Deus. Então esse princípio é aplicado dentro de casa. O pai, quando corrige o seu filho, ele disciplina, ele corrige, porque ele visa o futuro para o seu filho, que será um brilhante futuro se ele aprender esse princípio de autoridade. Para que ele aprenda o princípio de autoridade, toda vez que ele quebrar uma regra, ele deve ser corrigido. E se insistir em quebrar essa regra, deve ser disciplinado. Então ele vai aprender o princípio de autoridade. Então a sociedade também funciona assim. Se quebrar a regra, a pessoa deve ser advertida. Se continuar quebrando a regra, a pessoa vai ser, então, disciplinada quanto a isso. E isso sempre visando a salvação dessa pessoa. Então a igreja também nós temos, né, essas regras. Então existem lá pecados que estão escritos na palavra de Deus. Quando a pessoa insiste em pecar, ele vai ser advertido e vai ser disciplinado se continuar cometendo esse mesmo pecado. Isso vai trazer o quê? Um benefício para essa pessoa. Porque ela vai se aproximar mais de Deus quando perceber que está transgredindo a palavra de Deus, está ofendendo a igreja e Deus. Então Deus concede autoridade às pessoas que governam, tanto a casa, como um colégio, como um banco, como aí toda a sociedade, o governo, né, as instituições, né, sempre tem o que? Alguém que tem uma autoridade e é vinda de Deus para que funcione todas as coisas direitinho. Então Deus dá autoridade para que haja justiça. Então aquele que é investido de autoridade, ele deve agir com justiça, nunca se aproveitando dessa autoridade para benefício próprio, mas a autoridade foi dada para benefício geral, benefício de todos. Então se alguém resistir a uma pessoa que foi investida de autoridade por Deus, ele está aí indo contra o próprio Deus, está resistindo ao próprio Deus. Por que Davi não matou Saul? Porque ele sabia que tinha uma unção de Deus sobre Saul. Existia uma autoridade de Deus dada a Saul para governar. Não é por causa da pessoa Saul, mas por causa da autoridade, da unção de Deus que estava sobre Saul. Então nós temos que saber que as autoridades existem para punir aqueles que quebram as normas, as leis. E nós, como servos, filhos de Deus, devemos respeitar aqueles que foram investidos de autoridade por Deus. Então nós temos que pagar os tributos, porque os tributos é que sustentam essas pessoas que têm a autoridade dada por Deus para governar sobre nós. Nós não devemos ficar aí devendo às pessoas, a não ser o amor, a não ser esse amor que vai levá-los até Deus. Então esse amor deve ser demonstrado de maneira que conduza essa pessoa a Deus. Então sempre tudo é feito o quê? Visando essa obediência a Deus. Você olha e vê que
que a autoridade de Deus está sobre aquela pessoa. Então nós respeitamos essa autoridade que vem de Deus, não importando se essa pessoa é crente, se não é crente. Então, basicamente, a lição deve ser compreendida por esse prisma, sempre pensando. Veja bem, Deus chamou, por exemplo, Ciro, né, para fazer com que o povo retornasse do exílio. Podemos ver exemplos bíblicos. Por exemplo, Deus usou Nabucodonosor, deu autoridade a Nabucodonosor para invadir Jerusalém e levar o povo cativo. Veja só, mas Deus não deu autoridade a Nabucodonosor para destruir Israel, acabar com Israel. Então Deus deu autoridade para que ele invadisse, para que tomasse a cidade, levasse o povo cativo. Era um juízo de Deus sobre aquele povo. E ele usou uma pessoa que não era crente, mas deu autoridade a ele para fazer isso. Deus usou depois o que? Ciro, com seu decreto, retornando o povo de Deus para a sua terra. E Ciro não era crente. Então veja só, Deus deu uma autoridade a Ciro para fazer uma coisa que Deus queria que fosse feita. Mas não quer dizer que Ciro foi salvo por isso, não quer dizer que Nabucodonosor foi salvo por causa do que ele fez para Deus, nada disso. Então ele pode usar qualquer pessoa, tanto pode ser crente como descrente, ele dá uma autoridade para ele fazer alguma coisa. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe, que está aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A introdução então diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos o capítulo 13 da Epístola aos Romanos. Paulo trata neste capítulo a respeito da relação dos crentes com as autoridades. Viver pela fé na justiça de Deus implica obedecer às leis, às autoridades governamentais, pagar impostos e seguir as regras e normas estabelecidas, demonstrando então que somos uma nova criatura. A submissão do crente às autoridades revela o seu amor e sua obediência às leis de Deus. Então, nessa lição de hoje, nós vamos aí tratar dentro do capítulo 13 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Todo esse capítulo aí nós vamos ver e aí ensina para nós essa relação que nós temos com as autoridades. Quando fala as autoridades, a gente vê pessoas, mas na verdade aí é a autoridade dada por Deus às pessoas para que elas governem sobre nós. Lembrando então que um pai ou a mãe são autoridades dentro de um lar, né? Lembramos aí que os professores são autoridades ali no colégio, né? Na sala de aula, tem ali o diretor também, uma diretora. Lembrando que se nós formos em qualquer parte, tem alguém que Deus investiu de autoridade para que funcionasse então essa coisa aí, esse departamento ou esse setor da sociedade. Então a igreja tem seus líderes que foram investidos de autoridade por Deus, né? Tem aí os pastores e os ministérios, né, da igreja. Então são pessoas investidas de autoridade para governar sobre a sociedade. Então, essas autoridades aí são o quê?
São unção, vamos dizer assim, unção de Deus dadas a pessoas para que elas governem sobre nós. Então olha só, não são as pessoas que Deus deu. Então você vê uma pessoa governando um país, por exemplo, fala, mas aquela pessoa aí é um tirano, é um corrupto, não sei o quê. Mas não é Deus que deu aquela pessoa para governar. Deus deu a autoridade para essa pessoa governar, mas não deu essa pessoa. Então essas pessoas que governam sobre a sociedade, elas são escolhidas por alguém. Então quem escolheu disse, eu quero essa pessoa governando sobre mim. Então se nós votamos em alguém, por exemplo, nós estamos dizendo para Deus, eu quero que o Senhor dê autoridade sobre essa pessoa que eu votei, para ela governar sobre mim. Veja bem, não foi Deus que escolheu, fomos nós que escolhemos. E essa pessoa que vai governar vai escolher outras pessoas que vão governar sobre nós. Olha aí, quem deu autoridade para ela foi Deus, mas a pedido nosso. Nós é que escolhemos, colocamos, falamos, Deus dê a sua autoridade sobre essa pessoa para governar sobre nós. Parte 1, deveres civis. Romanos 13, de 1 a 7. Tópico 1, a natureza do Estado. Tópico 2, o propósito do Estado. Tópico 3, a Igreja e o Estado. Na parte 2, nós vamos ver aí deveres morais. Romanos 13, 8 a 10. Tópico 1, a dívida que todos devem ter. Tópico 2, a segunda tábua da lei. Tópico 3, o segundo grande mandamento. E na parte número 3, nós vamos ver aí deveres espirituais. Romanos 13, de 11 a 14. Tópico 1, consciência escatológica. Tópico 2, consciência da salvação e do Espírito Santo. Vamos ver então na parte 1, deveres civis. Aí nós vamos ver Romanos 13, de 1 a 7. Então temos aí tópico 1, a natureza do Estado, tópico 2, o propósito do Estado e tópico 3, a Igreja e o Estado. Tópico 1, então, a natureza do Estado. O apóstolo Paulo parte do princípio de que toda autoridade é constituída por Deus. Não há potestade que não venha de Deus e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, 1. A tradução Almeida Corrigida, Revisada e Fiel, usada aqui, deixa ambíguo o sentido desse texto ao usar a palavra potestade em vez de autoridade. O termo potestade dá uma conotação de que a referência seja a seres espirituais. Todavia, o termo exousia, autoridade, que ocorre 102 vezes em um Novo Testamento grego, 4 vezes neste capítulo possui o sentido, nesse contexto, de governantes civis. A referência, portanto, diz respeito às autoridades civis, quer locais, quer nacionais. O princípio da autoridade constituída ou delegada vem de Deus, e por isso o crente tem o dever de se submeter a ela. Esse princípio é fartamente documentado no Antigo Testamento, onde é mostrado que nenhum governante exerce autoridade fora do domínio de Deus. Provérbios 8, 15, 16, Daniel 2, 21, Isaías 45, de 1 a 7. Vamos ver, por exemplo, então vamos ver Isaías 45, de 1 a 7, que fala de Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E eu irei adiante dele e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Então veja que interessante. Deus está dizendo bem claro que ele escolhe Ciro, dá autoridade a ele, ainda que ele não conheça Deus. Olha aí. Então Deus deu uma autoridade a ele para fazer certas coisas para Deus. Mas Ciro nunca conheceu Deus. Nunca foi crente. Nunca foi salvo. Mas teve uma autoridade de Deus para executar tarefas para Deus. Então aqui é usada a palavra potestade
que é exatamente uma autoridade. Em algumas traduções já tem a palavra autoridade. Então, potestade aqui não é um anjo, né? Porque ninguém paga tributo para anjo. Nós vamos ver no contexto aqui que fala de pagar tributo. Então, aqui está falando de o quê? Autoridades civis. Então, são pessoas que vão ser investidas de uma autoridade vinda de Deus para poderem governar. Essa palavra aí no grego, exousia, significa autoridade. Então, aqui é usada a palavra potestade, mas com o mesmo sentido de autoridade. Sempre lembrando que a autoridade quem dá é Deus, sobre pessoas. Agora, essas pessoas não quer dizer que Deus escolheu essas pessoas para poder ser autoridade sobre nós. Então, nós vivemos aí numa democracia, quem escolhe as pessoas somos nós, não é? Então, Deus vai o quê? Dar autoridade sobre essas pessoas. Já no caso aí de Ciro, né, foi Deus quem escolheu. Ele que trouxe, então, Ciro para fazer o que ele queria. No caso lá de Nabucodonosor também, ele escolheu. Porque ele queria trazer juízo sobre o seu povo, para corrigir o seu povo. Então ele deu autoridade sobre uma pessoa que ele escolheu para levar o juízo. Olha só. Agora, no nosso caso, os nossos governantes, não foi Deus que escolheu. Nós é que escolhemos. Era como a mesma coisa de nós chegarmos para Deus e dizer: eu estou colocando essa pessoa aqui para exercer autoridade sobre mim. Então o Senhor deu autoridade para ela exercer autoridade sobre mim. Nós é que escolhemos essa pessoa. Deus só vai vir com a autoridade sobre a pessoa que nós mesmos escolhemos. Tópico 2, o propósito do Estado. Então, a natureza espiritual de um governo civil está no princípio da autoridade a ele delegada. O propósito da sujeição do crente à autoridade constituída, segundo Paulo, é especificado em Romanos 13, 3 e 4. A razão dada é a promoção do bem e a punição do mal por parte da autoridade. Em outras palavras, a manutenção da ordem. Sem obediência à autoridade, corre-se o risco de se cair numa anarquia. É por isso que o apóstolo diz que o governo é ministro de Deus para a promoção do bem comum, bem como para frear o mal. A palavra ministro no grego é diáconos, vocábulo que mostra o princípio divino por trás do governo humano. São ministros a serviço de Deus, mesmo que sejam governantes pagãos, como por exemplo os imperadores Ciro e Nabucodonosor. Então, Isaías 45:1, Daniel 4:17. Olha aí o que diz Daniel 4:17. Esta sentença é por decreto dos vigias e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então aqui é aquele caso de Nabucodonosor, né, que ele passa a pensar que ele é um animal e começa aí então até comer as ervas do campo, andar pelo campo, na chuva, no frio. Então ele se comportava como se fosse um animal, tipo aí uma loucura, né? E Deus fez isso para quê? Para que ele soubesse que quem tem domínio sobre as pessoas é Deus, ele que governa. Nabucodonosor já estava achando que ele era o próprio Deus, porque ele tinha autoridade sobre o povo de Deus. Então Deus mostrou para ele que a autoridade vem de Deus, o domínio sobre tudo existe por causa de Deus, é Deus que está no controle de tudo. Por isso nós temos que respeitar as autoridades, sabendo que essa autoridade que está sobre essa pessoa vem de Deus, não importa quem é a pessoa. Imagine se nós fôssemos de repente achar assim: não, nós não vamos mais pagar tributo porque aquele que está governando mal, está gastando dinheiro no lugar que não devia, então não vou mais pagar tributo. Então na igreja seria a mesma coisa. Nós diríamos: o pastor não está empregando dinheiro corretamente. Às vezes está enriquecendo, comprando para ele uma fazenda, um carro novo, deixando de investir na obra missionária, deixando de investir aí nos prédios da igreja e tal. Aí o que acontece? Todo mundo para de dar o dízimo. E aí você está transgredindo o quê? Você está ofendendo quem? Você está indo contra quem? Contra Deus. Não é contra aquela pessoa. Sobre ele está uma autoridade vinda de Deus para governar sobre nós. Nós podemos o quê? Fiscalizar onde está sendo empregado o dinheiro,
devemos orientar, devemos pedir e tal. Mas não podemos insurgir contra a pessoa, porque essa pessoa está investida de uma autoridade vinda de Deus. E nem podemos parar de dar o dízimo, porque você dá o dízimo não é para a pessoa, você está dando é para Deus. Veja bem, você está investindo no reino de Deus. Então aquela pessoa está usando incorretamente. Mas se nós deixarmos de dar, nós estamos transgredindo uma norma de Deus. Nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer para Ele. Então nós fazemos por causa de Deus. Agora é claro, devemos fiscalizar, orientar, ajudar, para que esse dinheiro, essa oferta, esse dízimo, seja bem empregado na obra de Deus. Assim também como o governo. Por isso nós escolhemos vereadores, deputados, senadores, porque eles vão ser os nossos fiscais para fiscalizarem aquilo que os governantes estão fazendo com o dinheiro dos impostos que pagamos. Veja bem, esses são os fiscais. Então, os vereadores, deputados, senadores, nós escolhemos os fiscais e Deus dá então o quê? Uma autoridade para esses fiscais, para eles fiscalizarem aqueles que nós mesmos escolhemos para governar sobre nós. Tópico 3, então, a igreja e o Estado. Paulo mostra que a sujeição por parte dos cristãos às autoridades deve-se primeiramente por razões de obediência. Nesse caso, o crente deve submeter-se ao poder coercitivo da lei, pagando impostos e tributos. É interessante notar que Paulo fala de dois tipos de tributos nesse capítulo, foros e telos. O primeiro termo é uma referência aos impostos diretos, enquanto a segunda aos indiretos. Paulo aconselhou os crentes a cumprirem seus deveres pagando seus impostos. Mateus 22, 21. Mas havia uma razão a mais para a submissão à autoridade, a consciência do crente. O crente não deveria se sujeitar às autoridades simplesmente por medo da lei, mas por uma questão de consciência diante de Deus. O princípio bíblico em relação às autoridades é que o cristão as respeite e as honre. Romanos 13, 7. A desobediência civil só se justifica no caso de conflito entre a lei humana e a divina. Atos 5, 29. No caso de governos que decretam leis injustas e estados totalitários que privam o exercício da fé, o cristão, em razão de sua consciência para com Deus, deve moldar-se pela palavra de Deus, para isso, estando disposto a assumir todas as consequências de seus atos. Então, veja bem, Paulo ensina aí, no versículo anterior, falando que as autoridades, quando você faz bem, ela vai te elogiar, vai te ajudar. E quando você faz mal, ela está ali para te punir. Ela vai servir de juiz, de executor de uma sentença contra você se você fez o mal. Então as autoridades existem para isso. E Paulo aqui agora explica que o Estado funciona de maneira que nós temos que respeitar essas pessoas que estão governando sobre nós. E sempre nossa mente deve estar direcionada sobre a autoridade que Deus deu sobre essas pessoas para governarem sobre nós. Então, quando nós pagamos os impostos, os tributos, nós estamos o quê? Financiando a sobrevivência dessas pessoas que foram investidas de autoridade para governar sobre nós. Na verdade, nós estamos o quê? Dando esse dinheiro para Deus. Porque nós respeitamos a unção ou aí a capacitação ou a autoridade dada por Deus sobre essas pessoas para governarem sobre nós. Então elas vão ter que ter sustento e vão ter que ter o quê? Um dinheiro que vai ser empregado em benefício das pessoas. Então os impostos são para retornar, nós mandamos para lá e eles vão retornar para nós em forma de benefícios, dentro do quê? Da saúde, da educação, do transporte, das rodovias, energia elétrica, água. Então, vão retornar para nós com coisas que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Também o quê? A segurança. Então, são várias coisas. As comunicações, tudo isso. Então, vai ter um retorno para nós
para a nossa sobrevivência, para que a sociedade funcione corretamente. E só existe aí uma possibilidade do cristão desobedecer a uma autoridade. É quando essa autoridade faz o quê? Leis injustas, né? Leis contrárias à palavra de Deus. Quando essas autoridades começam a exigir de nós que nós obedeçamos às coisas, às leis, às normas criadas por essas autoridades, que vão contra a palavra de Deus, que vão nos fazer distanciar de Deus, que vão nos fazer pecar contra Deus. Então aí o cristão vai ter que lutar contra isso, vai ter que resistir a isso, sabendo que poderá pagar com a própria vida, né? Ou pagar ali com uma prisão, alguma coisa. Então existem consequências. Quando você se volta contra a autoridade, existem consequências. Então você deve saber, devo ou não, se eu for contra, eu poderei receber represálias, que estão lá nas leis que essas próprias autoridades criaram. Então você deve pensar bem e agir conforme a sua fé, sabendo que Deus, então, na sua palavra, ordena que nós obedeçamos às autoridades, que nós os respeitemos e que nós até os honremos. Então a autoridade, porque essas pessoas estão investidas de uma autoridade que veio de Deus. E presume-se que eles vão usar essa autoridade para o nosso bem, para o bem da nação. Na parte 2 nós temos aí os deveres morais, Romanos 13, de 8 a 10. Tópico 1, a dívida que todos devem ter. Tópico 2, a segunda tábua da lei. Tópico 3, o segundo grande mandamento. Então, tópico 1, a dívida que todos devem ter. O apóstolo reconhece os deveres do cristão em relação ao Estado e aconselhou a não ficarem em débito com ninguém. A ninguém devais coisa alguma. Romanos 13, 8. Em palavras atuais, significa que o crente deve ter o nome limpo na praça. Por outro lado, Paulo reconhece outra natureza de dívida, esta não negativa, mas positiva para o crente, a dívida do amor. Não podemos dever nada a ninguém, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13, 8. Orígenes, um dos pais da igreja antiga, dizia que a dívida de amar é permanente e nunca a saldamos. Por isso devemos pagá-la diariamente e, sem dúvida, continuaremos devendo. Amar o semelhante é uma obrigação moral que temos para com a raça humana. Então aqui fala de dívida, dois tipos de dívidas. Uma dívida que é negativa e uma dívida que é positiva. Ou seja, uma dívida ruim e uma dívida boa. Então Paulo fala que nós não podemos ficar devendo nada para ninguém. E esse é um princípio ótimo para quem é cristão. O cristão deve tomar muito cuidado com as amarras na sua vida, com aquilo que prende, com aquilo que vai fazer com que ele até tenha problemas para dormir, que tenha problemas aí de paz na sua vida. Então ele deve evitar o máximo possível as dívidas. É muito difícil a pessoa viver com dívidas. A família toda pode ser desestruturada por causa de uma dívida. Então nós devemos tomar cuidado, porque as pessoas hoje querem ter o que não podem ter. Querem aí toda semana trocar de celular, querem trocar de carro, às vezes até 2 vezes por ano, querem ter umas casas aí luxuosas, né? Todo tipo de coisas que vão sendo trocadas direto, é televisão nova, é som novo. Então é um consumismo, é uma escravidão que existe aí na parte do consumo humano. Então devemos ter cuidado com isso. Muita gente está endividado, né? Usaram aí o limite do cheque especial, usaram aí o limite do cartão de crédito, e aí estão pagando juros exorbitantes, pessoas que estão prisioneiras de suas dívidas. Então o que você tem que fazer? Pare imediatamente de comprar. Primeira coisa, pare de comprar. Você só vai comprar o extremamente necessário. Você precisa juntar dinheiro para pagar suas dívidas. Só tem um jeito, é cortando despesas. Você vai ver tudo que pode cortar. Aí eu usava ar-condicionado a noite inteira. Pois agora eu uso
2, 3 horas só. Eu comprava aí muitas coisas aí, muitas frutas, muitos legumes, fazia festa na minha casa todo fim de semana. Acabou. Corta isso. Então você vai comprar só o extremamente necessário. Aí, minhas filhas compravam aí todo mês um vestido novo, às vezes toda semana. Acabou. É uma realidade nova. Então você precisa assumir isso. Então você vai cortar gastos. Como é que você vai pagar dívidas se você está aumentando os gastos? Por que você ficou devendo? Porque a sua compra foi além do que você podia pagar. Então você tem que cortar gastos. Vai vendo tudo que pode cortar. Não deixa as lâmpadas acesas, né? Não deixa aí as pessoas tomarem banho e ficar meia hora debaixo do banho. Você vai cortando, cortando. Se não cortar, você não vai poder saldar suas dívidas. Porque não existe uma expectativa hoje de um aumento de salário para ninguém. Então você tem que prestar atenção, que às vezes o seu salário pode até diminuir. Então as horas extras vão acabar de repente. Então você precisa pensar seriamente na sua situação financeira. Isso pode tirar a sua paz, pode até afastar você de Deus isso. Então tome cuidado com isso. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas precisam tomar cuidado com a sua parte financeira. Parar de gastar além do que pode gastar. Aprender a economizar. Cortar gastos. Então a outra dívida, essa é a dívida negativa, a dívida, né, que atrapalha a sua vida. Agora existe uma dívida boa, uma dívida que é positiva, é uma dívida que faz com que você melhore a vida sua e dos outros, que é o amor devido às outras pessoas. Que tipo de amor? Esse amor de Deus, amor ágape. Quanto mais você ama, mais Deus derrama amor sobre você, para que você ame mais. Então você tem o objetivo de ganhar as pessoas para Cristo. Como é que eu vou demonstrar o amor para com as pessoas? Qual o amor máximo que existe? É o amor que leva essa pessoa à salvação, porque não existe nada mais importante que a salvação. Olha, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, Deus mostrou esse amor para nós. Ele deu o que ele tinha de mais importante para nós, que era o seu Filho. Para quê? Para que nós fôssemos salvos. Então esse amor deve sempre visar a salvação das pessoas. Então você ama as pessoas? Leve-as então, conduza essa pessoa a Cristo. Aí você estará demonstrando o máximo amor que existe. Então pense nisso. Sempre quando você vê qualquer pessoa, pode ser crente, descrente, pode ser seu inimigo, você procure levar essa pessoa para Cristo, levar essa pessoa para a salvação. Então esse é o verdadeiro amor, é o maior amor que existe, o amor de Deus, sempre visando a salvação. Tudo que você for falar, for fazer para alguém, vise esta salvação daquela pessoa. Muitas vezes vai precisar de quê? De uma disciplina, uma correção, né? Vai precisar de alguma medida que parece ruim, até para a pessoa, para a sociedade. Mas essa medida, essa palavra, né? Essa orientação vai ser dada para que aquela pessoa seja salva. Pode ver que a igreja, por exemplo, existe aí, né? A disciplina da pessoa que insiste no pecado. Para que faz a disciplina? Para que ele se arrependa, se volte para Deus e não pratique mais isso. Então ele vai ser salvo. Então o objetivo desse amor é sempre a salvação dessas pessoas. Devemos amar as pessoas assim, sempre desejando que elas sejam salvas. Você quer medir o tamanho do seu amor para com as pessoas? É só você perguntar para você mesmo: quantas almas eu ganhei este ano? Pense bem. Como você está demonstrando o amor de Deus derramado em seu coração para com as pessoas? Quantas pessoas você levou a Deus este ano? Então você vai medir aí. Será que você está amando realmente as pessoas? Porque às vezes você pensa que amar é concordar com o erro dos outros.
apoiar as coisas erradas, passar a mãozinha na cabeça das pessoas que andam errando, pecando. Talvez você ache que é isso, mas isso não é demonstrar amor. A Bíblia diz que o pai que ama é aquele que corrige, ele castiga, ele disciplina. Esse é o pai que verdadeiramente ama. Então, que tipo de cristão você está sendo? Que tipo de amor você está demonstrando? Então você vai ver, se você não está conduzindo as pessoas para Deus, esse não é o legítimo amor, não é o verdadeiro amor. Tópico 2, a segunda tábua da lei. Paulo havia falado muito sobre a lei dos capítulos anteriores e aqui novamente ele volta a citá-la. Quem ama os outros cumpriu a lei. Romanos 13, 8. A lei dada a Moisés no Sinai foi escrita em 2 tábuas. Exemplo, Êxodo 34, 1. Olha aí o que diz Êxodo 34, 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Então está provado aí que não é uma tábua. Tem gente que pensa que é uma tábua só escrita de um lado e do outro. Mas a Bíblia está bem clara, são 2 tábuas. E se imagina, não se tem certeza, mas se imagina que as 2 tábuas eram os seguintes. Numa tábua estavam aí os mandamentos do relacionamento entre o homem e Deus. Então 4 mandamentos. E na outra tábua tinha então 6 mandamentos. Que são o quê? São mandamentos que direcionam o ser humano em relação aos outros seres humanos. Então, a primeira parte, a primeira tábua, relacionamento de Deus com os homens, homens com Deus. Segunda tábua, 6 mandamentos de relacionamento entre homem e homem. Veja só. Então se acredita que era assim as tábuas. Os 4 primeiros mandamentos enfatizam o relacionamento vertical, isto é, entre Deus e os homens. Não ter deuses estranhos, não fazer imagem, não profanar o nome de Deus e guardar o sábado. Por outro lado, os outros 6 mandamentos são horizontais, isto é, enfocam o relacionamento entre as pessoas. Honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. O interesse do apóstolo pelas relações interpessoais fica claro quando ele cita em Romanos 13 esses mandamentos. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Romanos 13, 9. Então veja bem, relacionamento vertical, primeira tábua. Então, homem com Deus, Deus com homem, está aí um relacionamento. E segunda tábua, 6 mandamentos, relacionamento horizontal, ou seja, de homem para com homem. Então, é recíproco aí, né? Eu amo, eu vou fazer de tudo para ajudar o meu próximo a se encontrar com Deus, e ele vai fazer de tudo também para que nós todos estejamos com Deus um dia, salvos, né, na vida eterna, morando na Nova Jerusalém. Então Paulo fala desse relacionamento de uns com os outros e sempre movidos pelo amor de Deus, que está, é claro, derramado em nossos corações. Então nós vamos demonstrar esse amor, vamos fazer de tudo para levar as pessoas a Deus, a salvação. Tópico 3, então, o segundo grande mandamento. Paulo reforça o seu argumento sobre a lei do amor, citando Levítico 19, 18. Ele conclui dizendo que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. O mandamento do amor sintetiza todos os outros preceitos que promovem as relações. Romanos 13, 9. Vamos ver então o que diz aí Levíticos 19, 18. Olha aí, diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então Paulo fala aqui do amor. E esse amor então é para a salvação. É a maior demonstração de amor, a salvação. Então Paulo fala que o cumprimento da lei é o amor. Olha só. Jesus resumiu todos os mandamentos em uma palavra só: amor. E ele fala primeiro o amor do ser humano para com Deus. Deus está acima de tudo, é o primeiro, mais importante, amar a Deus. E outro sentido desse amor é o amor que ama as pessoas como a si mesmo. Você quer ser salvo? Qual a coisa mais importante que existe para você? Não é ser salvo? Não é ir morar eternamente com Deus?
Não pode existir coisa mais importante que isso. Então, quando é que nós demonstramos esse amor para com as pessoas? Querendo para eles o mesmo que nós queremos para nós. Nós não queremos ser salvos, não queremos ir para o céu, morar eternamente com Deus na Nova Jerusalém, lá nos novos céus, nova terra. É o maior anelo, o maior desejo do ser humano. Não é esse? Não deve ser esse? Às vezes para você não é, mas deve ser. Então nós vamos desejar que o nosso próximo também seja salvo, esteja conosco lá. Até o nosso inimigo? Até o nosso inimigo. Então nós vamos ajudar essa pessoa, mesmo que seja nosso inimigo, a chegar no mesmo lugar que nós vamos chegar. Nós vamos fazer de tudo para conduzir essa pessoa para a salvação, para a vida eterna. Assim como nós desejamos estar lá, nós queremos que os outros também estejam lá. Olha aí, você já olhou para esse amor aí que a Bíblia diz, por este ângulo? Olha só que coisa maravilhosa. Isso pode mudar a sua vida. Se você passar a desejar a salvação das pessoas, como você deseja a sua própria salvação, isso pode mudar tudo na sua vida. Então, ame as pessoas de maneira que você possa conduzi-las para Deus, para a vida eterna com Deus, para a salvação. Vamos então à parte 3, deveres espirituais, Romanos 13, de 11 a 14. Tópico 1, consciência escatológica. Tópico 2, consciência da salvação e do Espírito Santo. Tópico 1, então, consciência escatológica. Encabeçando a lista dos deveres de natureza espiritual, Paulo apresenta um de natureza escatológica. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Romanos 13, 11. A palavra tempo aqui traduz o termo grego kairos, que significa tempo oportuno. Para o apóstolo, a vinda de Jesus era uma realidade sempre presente na vida do crente. Então olha só a advertência de Paulo. É como se ele estivesse dizendo assim: acorda, desperta. Você parece que está dormindo. Existem milhões de pessoas morrendo todo dia, sem Deus, sem paz, sem salvação. E você está fazendo o quê? Acorda, desperta. Para que você acha que Deus salvou você? Para ter um bom emprego, uma casa boa, um carro novo. É para isso? Que coisa mais sem graça. Só isso. É só isso. Que a sua vida se resume a isso. Não, Deus te chamou para salvar milhões de pessoas através de você. Quando Ele olhou para você, Ele enxergou milhões de pessoas salvas através da sua pregação, do seu ensino. O que você sabe fazer? Você sabe fazer o quê? Comida? Sabe tocar um instrumento? Sabe cantar? Sabe pregar? O que você sabe fazer? Isso é para ser empregado para ganhar almas. Todos os seus dons e talentos naturais devem ser empregados para ganhar almas. E Deus vai te capacitar com os talentos espirituais, sobrenaturais, para ajudar você nessa tarefa. Então veja só. Nosso objetivo tem que ser a salvação das pessoas, ganhar almas. Para isso nós somos chamados por Deus. Então você tem que despertar. O que você está fazendo? Imagine, se uma igreja tem, aí uma igreja pequenininha, tem 200 membros. Se essa igreja ganhasse 20 almas por mês, só 20. Porque no fim de semana, eu vou uma congregação pregar, alguma igreja pelo país, um fim de semana só, eu ganho poucas almas, muito poucas. Mas são aí de 20, 25, 30, 35, 38, essa faixa aí, a gente ganha toda semana. Uma pessoa só, num fim de semana só, ganha aí 30 almas, vamos botar um pouquinho, bote só 10 almas. Olha só, existe uma igreja todinha trabalhando. Vamos dizer que para ganhar só 10 almas por semana, por mês seriam 40 almas. Aí nós vamos cuidar dessas pessoas, toda a igreja é direcionada a cuidar dessas pessoas, discipulando essas pessoas. No fim do ano, quantas pessoas teriam? 480 pessoas. Nós vamos dizer assim,
que nós não fizemos nada. Nada, praticamente nada. Mas ganhamos aí por semana aí só 5 almas. 5 almas só por semana. Imagine uma congregação com 240 pessoas, só 5 almas por semana. No final do mês tem aí 20 pessoas. No final do ano, o que aconteceu? A igreja dobrou de tamanho. Tem agora 480 pessoas. Imagine, é coisa simples. Não dá para entender o que é que a igreja está fazendo. Não dá para entender. Porque se 240 crentes não podem ganhar 10 ou 5 pessoas por semana, então essa igreja está morta. As pessoas estão dormindo. Não sabem o que estão fazendo aqui na terra. Não sabem nem para que Deus chamou essas pessoas. Não sabem. É impressionante. O trabalho da igreja está praticamente parado, morto. É impressionante. Imagine se cada crente colocasse um objetivo. Só um objetivo. Este ano eu vou ganhar uma pessoa só para Jesus. O ano inteiro. Uma pessoa só. Olha bem. Uma pessoa. Um ano inteirinho. O que aconteceria? Daqui a um ano, a igreja dobraria de tamanho. Dobraria o número de salvos. Então, se o Brasil tem, vamos dizer, 25% de evangélicos, né, de crentes, vamos dizer assim. Imagine, daqui a um ano, nós teríamos 50%. Por que não conseguimos? Porque estamos dormindo, parados. É uma vergonha isso. Isso é uma coisa absurda que nós estamos fazendo. Temos que ensinar as pessoas que o objetivo de Deus é a salvação das almas. Não existe amor. Que tipo de amor nós temos se nós não ganhamos almas? Isso é um absurdo. Eu dou palestras aí sobre evangelismo, sobre missões e também sobre a escola bíblica dominical, sobre família, mas em todas as palestras nós falamos sobre isso. É absurdo o que o Brasil está fazendo. É absurdo o que, na verdade, está deixando de fazer a igreja no Brasil. É uma igreja que quase não ora. É uma igreja que quase não ganha almas. É uma igreja péssima em discipulado. Temos que acordar. Acorda. Então Jesus está voltando. E se ele voltar hoje? De que é que ele vai nos chamar? De negligentes. Desperta, acorda. Tópico 2. Consciência da salvação e do Espírito Santo. Versículos 11 e 14. Nos 2 últimos versículos de Romanos 13, observamos que há necessidade de uma consciência que seja soteriológica e pneumatológica. Romanos 13 e 11. A referência direta ao Salvador está na palavra salvação e a referência indireta ao Espírito Santo está na frase e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Romanos 13 e 14. É o Espírito quem produz o fruto da vida do crente, de forma que este possa vencer as concupiscências da carne. Gálatas 5, 19 e 22. Cabe ao cristão andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Então, o que é consciência soteriológica? Soteriologia quer dizer o quê? Estudo da salvação. Então, aqui abrange a salvação. Paulo fala sobre a salvação das pessoas. E pneumatológica, fala o quê? Pneuma aí, né? O ar, o movimento, né? O sopro. Então, a vida do Espírito Santo. Então, estudo do Espírito Santo aí. Então, veja só. Nós temos que ver o que o Espírito Santo está produzindo em nós. Nós estamos dando lugar para o Espírito Santo agir através de nós? Veja bem, mesmo o Espírito Santo que estava dentro de Jesus, é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós. Veja que coisa tremenda. Nós estamos vivendo uma época difícil na igreja.
em que as pessoas nem se lembram que tem uma pessoa morando dentro deles. Não conversam com essa pessoa, não deixam essa pessoa falar nada, não deixam essa pessoa guiar suas vidas, orientar, nada. É como se o Espírito Santo não existisse. A pessoa só lembra do Espírito Santo uma vez por ano, alguma festa que tiver da igreja. Isso é triste, lamentável. Estamos sufocando o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo para que ele nos conduza para levar as pessoas à salvação. E Deus deu o Espírito Santo para nós para nos capacitar, para ganharmos almas. Devemos ser cheios do Espírito Santo, transbordantes. A igreja precisa saber que o Evangelho legítimo é acompanhado com sinais, prodígios e maravilhas produzidos pelo Espírito Santo em nós. Leia Atos dos Apóstolos. Não é possível que a igreja não possa acordar para isso. Esse evangelho que a igreja está pregando aí não é o legítimo evangelho. Não existe evangelho sem sinais, prodígios e maravilhas. Não existe pregação de evangelho sem curas. Jesus passava metade do tempo dele curando as pessoas. É um absurdo. Igrejas superlotadas de pessoas doentes, cada pessoa com 3, 4, 5 doenças. Isso é um absurdo. O Evangelho verdadeiro, se nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo. Jesus passava metade do seu tempo curando as pessoas, fazendo milagres. E o que nós estamos fazendo? Nós passamos 70% do culto cantando. Deus não tem mais oportunidade nas nossas igrejas. Mudemos isso enquanto podemos. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Vamos buscar comunhão realmente com o Espírito Santo. E vamos fazer a obra de Deus ganhando almas. Não são no poder do Espírito Santo. Com demonstração desse poder. Com a confirmação desse Evangelho. Por parte de Deus. Com sinais, prodígios e maravilhas. É isso que está escrito aí em Marcos. Eles iam e Deus confirmava esse Evangelho que eles pregavam com sinais, prodígios e maravilhas. Que tipo de Evangelho você está pregando? Que tipo de Evangelho você está ensinando? Não é o bíblico, com certeza. Então despertemos, acordemos e vamos ganhar almas. Vamos ter comunhão com Deus. Paulo aqui adverte, não tenha cuidado com a carne. Não dê lugar, não dê espaço para a carne, não dê lugar para o pecado. Não fique agradando o seu corpo, porque o seu corpo vai distanciar você de Deus. Agrade o Espírito Santo que mora aí dentro. Ele vai conduzir você para Deus, que vai levar você a fazer o que Deus quer que você faça. Você deve seguir a orientação do Espírito Santo. Veja lá, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus era levado, conduzido pelo Espírito Santo. Paulo ia fazer sua viagem, lá ele diz, o Espírito Santo então me impediu de ir para ali, me mostrou para ir para cá. Então ele é conduzido, movido, direcionado pelo Espírito Santo. Assim deve ser o crente. Então não dê lugar à carne, não fique alimentando a carne. A carne precisa de jejum, de ser controlada. A carne é o sistema, é o desejo de agradar o corpo. É comer, beber, dormir, sexo, o corpo só quer isso. Nós temos que agradar o Espírito, porque o Espírito nos leva para a oração, para o jejum, para a meditação na palavra de Deus, para a evangelização, para tudo que é bom. Então, vamos vencer essa luta aí, carne e Espírito. Vamos dar lugar ao Espírito e vamos tirar a comida da carne. Vamos tirar essas vontades, esses desejos, essas ambições que nos levam para longe de Deus. E vamos controlar nosso ser com a comunhão com o Espírito Santo. Vamos ser conduzidos a ganhar almas, a salvação das pessoas, o bem das pessoas. Então demonstre o máximo de amor que pode, levando as pessoas para Deus, para a salvação. Conclusão. Nesta lição, então, vimos as responsabilidades que o cristão deve assumir, tanto no convívio social como espiritual. Como ser social, temos deveres para com o Estado. Devemos respeitar a ordem estabelecida,
Todavia, como ser moral e espiritual, temos deveres para com o outro. Não somos apenas cidadãos do céu, Filipenses 3:20, somos também cidadãos da terra. Devemos investir nos relacionamentos horizontais, mantendo sempre em mente que o salvo em Cristo não é uma ilha, precisamos uns dos outros. Então nós vimos nessa lição o relacionamento nosso com aqueles que são investidos de autoridade para governar sobre nós. Então nós vimos aí que a autoridade é dada, por exemplo, para o pai e a mãe em casa, para um diretor, um professor na escola, para lá um policial, né? Para aí o governo. Então a autoridade de Deus sobre pessoas que vão governar a sociedade e vão governar o funcionamento do mundo. E vimos aí que nós devemos demonstrar o amor para com Deus e devemos demonstrar esse amor para com as pessoas, levando as pessoas à salvação. Também vimos aí que nós temos o dever de não ter dívidas, não ficar aí preso nas dívidas, mas devemos ter a dívida sempre presente em nossa vida de amar mais as pessoas, de conduzi-las para Deus. E também vimos aí então que nós devemos refrear os desejos da carne, do corpo e investirmos na comunhão com o Espírito Santo para conduzir as pessoas para Deus, sabendo todo o tempo que Jesus está próximo aí de chegar para nos buscar. Então é urgente que nós ganhemos almas, que nós aí discipulemos essas pessoas, que nós possamos conduzir essas pessoas realmente para a salvação. Então acordemos, despertemos, porque o tempo está próximo. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador agora, começando uma vida nova com Deus, é hora de você fazer isso. Se você estava afastado do Evangelho e quer retornar, é hora de fazer isso. Se você, sendo já um crente, um evangélico, você deseja agora realmente que Deus o use para ganhar almas, que você possa demonstrar esse amor para com as pessoas, conduzindo-os a Cristo, então é hora de você agora despertar do sono e dizer para Deus: estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. É a sua tarefa de fazer isso. Você precisa se disponibilizar para Deus usar você. Se você deseja receber capacitação de Deus, dons espirituais para fazer isso, ou até dons ministeriais, né, os dons de serviço, então você agora peça a Deus e Ele vai então te capacitar, vai te escolher para fazer isso. Você precisa só se disponibilizar, se colocar na posição para que Deus possa usá-lo. Então vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, salva, Senhor, agora essas vidas que estão ouvindo a Tua palavra. Esforça-os, Senhor, esforça-os agora, ajuda-os para que possam se arrepender dos seus pecados, para que possam, Senhor, receber agora a salvação, para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Torna-os, Senhor, brancos como a neve. Ó Deus, em nome de Jesus, limpa todo pecado agora, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para aqueles Teus filhos que estavam afastados, que agora estão retornando para Ti. O Senhor é o Pai amoroso que abraça o Seu Filho que retorna nesse momento. Pai querido, olha para aqueles, Senhor, que estão dispostos a fazer a Tua obra, que estão se disponibilizando agora. Capacita-os, Senhor, escolhe-os, ó Deus, ajuda-os para que possam ganhar almas para Ti, discipular essas vidas. Em nome de Jesus, desperta, Senhor, Teu povo no Brasil, no mundo inteiro. Ó Pai querido, vem com Teu poder, vem com a Tua presença poderosa e ajuda essas vidas. Em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que estão doentes, enfermos agora. Em nome de Jesus, solta essas vidas, toda enfermidade, toda doença agora. Em nome de Jesus, eu repreendo. Ramasso e testare. Solta em nome de Jesus, solta agora. Solta em nome de Jesus todo mal, toda enfermidade, toda doença, toda opressão. Em nome de Jesus, solta essas vidas agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço agora. Amém. Glória a Deus. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, então você entra em contato conosco. Nós temos aí nosso e-mail, henriquelhas@hotmail.com. Nós temos aí também
a página na internet, lá no Facebook, está aí. Nosso telefone no WhatsApp é esse aí, ó, 99, que é o DDD, e o telefone é 991520454. E temos aí um outro telefone, que provavelmente vai ser o próximo telefone oficial, que vai ser esse aí, 99 é o DDD, depois 982539000. Então você entra em contato conosco, esses telefones aí são da TIM. Então você entra em contato conosco e nós estaremos aí com você. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pode entrar em contato conosco aí pelo Telegram, ou pelo telefone, ou então aí pelo e-mail, né? Ou então lá no Facebook. Então entre em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja. Veja bem, nós podemos agora estender a nossa visita mais, nós não estamos mais no emprego, né? Fui demitido exatamente por causa dessas viagens que nós fazemos aí para atender os irmãos, para orar pelos enfermos, os doentes. Então, nós agora estamos mais disponíveis para ajudar você, para estar aí na sua igreja. Então, nos convide e nós estaremos aí, tá? Veja bem, nós vamos passar para você agora a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque a mesma data. E você que mora numa dessas cidades ou perto, esteja lá conosco. Leve aí o seu doente, o seu enfermo. Jesus está curando muita gente. Nós estivemos agora, nesta semana, em Castanhal, no Pará, e Jesus curou ali 150 pessoas. Jesus salvou ali 17 pessoas. Então, veja só, Deus está fazendo coisas tremendas. Você pode fazer muita coisa, você pode mudar aí a situação da sua igreja, acordar esse povo. Então esse trabalho que nós fazemos, existe aí cura, libertação, salvação, batismo no Espírito Santo. Isso muda uma igreja, desperta a igreja para evangelizar, para ganhar almas. Então faça isso. É tão pouquinho, é tão barato para fazer isso, tão simples. Isso pode mudar completamente. Nós temos ido em vários lugares no Brasil. Você pode perguntar onde nós fomos, pergunte para as pessoas e veja como mudou a igreja. Não é devido a eu, mas devido à presença de Deus, devido ao movimento do Espírito Santo ali, a unção do Espírito Santo foi derramado. Existe uma mudança real. Existe ali uma presença de Deus maravilhosa. Isso pode transformar as pessoas, pode mudar todo o sistema da igreja, todo o comportamento de uma igreja. Isso pode fazer que o Evangelho passe a produzir onde não está produzindo. Pode fazer as pessoas se alegrarem onde as pessoas estão tristes. Imagine também 150 pessoas curadas numa igreja no fim de semana. Imagine quanto essas 150 pessoas estavam gastando na farmácia e com médicos. Vamos dizer pouquinho estavam gastando aí, vamos dizer aí, cerca de 15 mil reais por mês, com remédios e médicos. Olha aí, esta igreja estava deixando de ter essa ajuda porque estavam gastando na doença. Então não é só um investimento espiritual, mas também um investimento material, financeiro. Então nos convide, nós estaremos aí com todo o prazer, toda a alegria, estaremos aí orando por todos, estaremos aí, lembre-se que eu não como nada os dias que estou ministrando, eu faço jejum esses dias, nós estaremos aí orando, jejuando e buscando a presença de Deus e ministrando curas, né? Salvação, libertação. Então nos convide, nós queremos estar aí na sua igreja. Vamos então à nossa agenda para você ver onde nós estaremos nos próximos dias e você não poder marcar na mesma data. Marque uma outra data para nós estarmos aí na sua igreja. Então nosso próximo evento marcado, fora de Imperatriz, dia 10, 11 e 12 do mês 6 agora, em Macapá, no Amapá, um congresso de EBD. Dias 18 e 19 do mês 6, estaremos em Brasília, Distrito Federal,
a festividade lá dos varões. Dias 24 a 26 do 6, nós estaremos em Manaus, no Amazonas, no congresso de EBD. Dias 2 e 3 do 7, estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também no congresso de EBD. Dias 4 até o dia 10 do mês 7, nós estaremos aí, tanto em Campo Grande, um dia só, dia de semana, na segunda-feira, e o restante da semana nós estaremos em Dourados, Mato Grosso do Sul. Dias 12 a 14 do 8, nós estaremos em Santa Cruz Cabrália, aí na Bahia, é o primeiro congresso de EBD. Aí nós temos aí o pastor Antônio Sansão e o superintendente, o presbítero José Geraldo. Dias 16, 17 e 18 do mês 9, nós estaremos em Brumado, na Bahia, no seminário de EBD. Dias 24 e 25 do 9, nós estaremos em Itinga, Maranhão, no congresso de EBD Missões. Dias 1 e 2 do mês 10, estaremos aí no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, no Fórum de Docentes da Escola de Profetas, e lá também tem uma festa de adolescentes, no sábado de adolescentes, domingo na Escola de Profetas, que é, na verdade, um EBD. E dias 12 e 13 do 11, estaremos em Hortolândia, São Paulo, numa festa de adolescentes. Dia 25 a 27 do 11, estaremos em Salvador, Bahia, no aniversário da igreja, lá no bairro Valéria. Dias 3 e 4 do 12, estaremos em Paracambi, Rio de Janeiro, no simpósio de EBD e Evangelismo. Dias 10 e 11 do 12, estaremos em São Paulo, no congresso de EBD e o resumo do trimestre lá na Vila Santa Maria. Então veja que nós temos ainda muitas datas vagas, mas muita coisa mesmo. Mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11, mês 12, muita coisa vaga mesmo. Então você convide-nos, marque uma data dessa aí que está vaga e nos convide. E nós estamos já marcando também para o ano que vem. Nós marcamos agora, nós estivemos agora em Castanhal e já marcamos para a mesma data o ano que vem. Então você marque conosco, nós estaremos aí na sua igreja, levando então a mensagem da palavra de Deus, levando também a oração pelos enfermos, doentes, a libertação, e sempre nós pregamos para ganhar almas, sempre nós temos aí várias pessoas aceitando a Jesus, aí na faixa de 25, 30, 40 até. Então nos convide e Deus vai fazer maravilhas aí.